João Fonseca conquistou o título do ATP 500 da Basileia na Suíça. Esse é o maior título de um tenista brasileiro em simples desde a era Guga. Nenhum outro tenista brasileiro venceu um torneio nível 500 desde então. Na verdade, com essa nomenclatura, o João é o primeiro brasileiro a conquistar, porque na época do Guga, torneios desse nível não tinham esse nome, mas isso é mero detalhe. Com o título, João Fonseca conclui parte de seu objetivo para o fim dessa temporada, que é entrar no top 30 da ATP. Isso ele conseguiu. A meta final é encerrar 2025 entre os 30 melhores e ser cabeça de chave no Australian Open. João Fonseca é o 9º brasileiro entre homens e mulheres a entrar no top 30. E ele já é o 5º melhor tenista brasileiro entre os homens na história no ranking da ATP. Ele fica atrás, olha só, hein? Apenas de Guga, Tomás Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni. O podcast é quase todo sobre João Fonseca. No final, a gente ainda vai trazer algumas coisas aqui sobre Luiz Stefani, afinal de contas, ela conquistou ao lado de Timea Babos o título do WTA 500 de Tóquio, mais uma grande conquista em Tóquio, olha só. Mas vamos lá, Daniel Barbosa, meu amigo, que campanha do João, hein? Perdeu apenas um set ao longo da competição, venceu o Giovanni Mipet-Perricard, Denis Shapovalov, Jaume Munar e na final mais um espanhol, o Alejandro Davidovich Fokina, o nosso glorioso Foquinha. O João que não precisou entrar em quadra nas oitavas de final, porque o Mensik desistiu. Traga suas impressões sobre a campanha, Daniel, essa campanha fantástica do maior título na carreira de João Fonseca. E daí depois a gente fala bastante sobre a final. Salve, salve, amigo Lucas, ouvintes, espectadores, podcast para principal, uma conquista sensacional, TP 500 de base, eu achando os torneios mais tradicionais, né, dessa reta final de temporada, de quadradura indoor, né, na casa do patrão, Roger Federer, aliás, fica uma crítica que o Roger Federer não apareceu na premiação, né, para prestigiar e para entregar o troféu João Fonseca. Seria espetacular se isso acontecesse e teríamos essa imagem para a posteridade. Mas vamos deixar para o Wimbledon. Vamos deixar para o Wimbledon. Pois é. Mas, pô, conquista sensacional, porque é um ATP muito competitivo, né? Um ATP super difícil de se conquistar na quadradura indoor, tradicionalíssimo, um torneio fortíssimo. E pegando já, entrando já na seara da campanha, o João jogou duplas, né? Raramente a gente viu o João Fonseca jogando duplas, mas ele jogou duplas ao lado do Rafa Matos e foi importante para ele adquirir ritmo no jogo, já que ele começou a gira de quadradura indoor no ATP de Bruxelas, que ele acabou perdendo na primeira rodada para o holandês Botic van der Zandt por 7-5, 7-6, jogo que ele estava sem ritmo de jogo, ficou muito tempo sem jogar, né? A última competição foi a Lever Cup, mas uma competição que valia pontos só foi no US Open, então sentiu muito ritmo no jogo, então foi até bom jogar essa dupla antes de estrear em simples, para ele adquirir ritmo no jogo, né? E foi um jogo que eles até quase vencem os franceses Herbert e Mahut, né? Então a dupla aí foi cedíssima de circuito, venceram o primeiro set no tie-break, perderam o segundo set no tie-break, perderam o terceiro set 11-9 no match tie-break, mas foi muito importante para ele já pegar ritmo no jogo, já que o primeiro jogo foi contra o server boot francês, né? O Mipet-Perricard, que tinha sido campeão em 2024. Era um jogo que a gente sabia que era um jogo que o João teria que devolver muito bem. É um jogo que o João teria poucas oportunidades, né? Porque o Perricard é um excelente sacador e teria que cuidar muito bem de seu saque. E isso foi feito, né? O João vence por 7-6, 6-3. O primeiro set que o João teve ali 6-3, né? Teve 3 set points. O Perricard empata, deu até um pouquinho de medinho do João perder o 7, mas ele acabou vencendo 8-6. Né? E o João não teve breakpoint contra nesse jogo, né? Cuidou muito bem do saque e conquistou a única quebra de saque, que foi no segundo game do segundo set, aí partiu para a vitória 7-6, 6-3, né? Segundo jogo seria contra o Mensik, duelo do Next Gen, né? Acabou o Mensik dando WO, inclusive o Mensik tá fora da temporada já, né? Ele já não joga mais nessa temporada o tcheco. E aí vamos pro jogo nas quartas de final contra o Denis Shapovalov, um jogo, talvez o jogo mais difícil assim do João, né, na campanha, tanto que é o único set que ele deixa na campanha. O canadense vence o primeiro set, 6-3, ele bloqueando muitas evoluções do João,
forçando o brasileiro a arriscar muito a primeira bola. E nisso o João foi quebrado nos seus primeiros 2 games de saque, né? E aí o Shapovalov soltinho, com confiança, ele é isso, soltinho com confiança, tá voando, né? E ele fez o primeiro set impecável e venceu 6-3. E aí um detalhe aqui, no início do segundo set, o João, primeiro game de saque, no segundo set, tem um 0,40 e ele consegue sair do buraco. Talvez ali se o Shapovalov vence, né? Quebra o saque no primeiro game ali do segundo set, podia partir para a Seria vitória, outro mas jogo, né? Esse, inclusive, foi o jogo mais tenso, eu acho, da campanha. Exatamente, o jogo mais tenso, mais difícil mesmo. E aí o João consegue sair do buraco com muita coragem também, né? E é isso, você vê como um game, um ponto no tênis muda a história da partida, né? Então, e aí o João consegue uma quebra no quarto game, abre 4-1, né? Aí no sétimo game o Shapovalov quebra de 0, mas aí o brasileiro conquistou a nova quebra no game seguinte para depois fechar em 6-3. E aqui tem um detalhe, João. Detalhe, Lucas. Entre o segundo e o terceiro set, né? O Shapovalov vai pro Twilight Break, e aí o João tem uma conversa, e a transmissão pega essa conversa que o João tem com o Gui, com o técnico, né? E aí o João, nessa conversa, ele fala que está tendo dificuldade na maioria dos ralis, né? Que especialmente quando o Shapovalov explorava o seu backhand. E aí o Gui dá o feedback, falando para explorar mais o forehand do canadense, que é mais vulnerável. E aí a estratégia deu resultado. O João quebra o saque do Shapovalov no primeiro game, né? No terceiro game teve três breakpoints, não conseguiu quebrar, mas aí conquistou uma nova quebra ali no quinto game, né? Abre 4-1. E aí você vê, né? A gente ouve, principalmente nessas fases de oscilação, João, quantas vezes a gente ouve, que tem que mudar o técnico, que tem que trocar de técnico, trocar de treinador. Olha aí, a importância do treinador na estratégia, o treinador foi fundamental. A dica, ele vendo de fora de quadra, vendo de fora, tem uma visão mais ampla da situação, montou a estratégia ali pro terceiro set, a estratégia deu resultado. O João amassou o Shapovalov, né, abriu 4-1 e saque, mas aí, né, de uma forma inexplicável, duas coisas inexplicáveis a gente está vendo no mundo do esporte esse ano. Mirassol em quarto lugar na Série A e o Shapovalov desistir sem dar indícios de lesão, não pediu físio em nenhum momento, simplesmente ele viu que é aquilo. Depois foi jogar videogame ainda. Depois falou, estou mais preocupado aqui com o meu joguinho. Porque quando o jogo estava confortável, porque o negócio dele é quando o jogo está confortável. Quando o jogo está confortável, aí está confiante, está solto. Aí quando a maré do jogo vira, aí não quero brincar mais. Não brinco mais. E aí, desistiu o jogo. Não tem nada a ver com isso. Foi para a semifinal. E aí tivemos a semifinal contra o espanhol Jaume Munar, que havia vencido o Ben Shelton, né, na campanha. E um jogo de excelente nível técnico dos dois tenistas. Jogaço. Primeiro set sem breakpoint, embora o João até pressionava o saque do Munar até a igualdade, ali no 30, no 40 iguais, mas o espanhol sempre conseguia sacar bem nesses momentos. Set vai para o tie-break, aí o João venceu por 7-4. No início do segundo set, o João é quebrado no terceiro game, cometeu alguns erros ali no forçados. Foi seu único momento ali de oscilação na partida, né? Depois ele confirmou seus dois games duros de saque, e aí ele voltou para o set, devolvendo a quebra no oitavo game, confirmou com tranquilidade seus games de saque, a partir daí para finalmente obter uma nova quebra no 12º game e fechar 7-5, um jogo duríssimo também, embora em 2 sets, mas um jogo duríssimo, porque o Munar jogou muito bem, né? Um jogo que o Munar saca muito bem, dava poucas brechas também, né? Então, ia muita rede também, um jogo que não era confortável para o João, mas o João encontrou um caminho e venceu e partiu para a sua segunda final de ATP. Bora falar então da final. E talvez esse tenha sido o grande jogo do João no torneio. É que são tantos grandes jogos que ele fez aí na Basileia que é difícil destacar só um. O placar final foi de 6-3 e 6-4 para o João contra o Fokina, num jogo quase perfeito do brasileiro. Daniel, eu destaco aqui o segundo saque do João, ganhou 46% dos pontos jogados com o segundo serviço, enquanto o Fokina ganhou só 37%, e o melhor de tudo, o João foi mais efetivo no segundo saque, mesmo jogando menos vezes pressionado. Ou seja,
Ele foi menos vezes, precisou menos vezes do segundo saque, e quando precisou, ele estava ali, ele foi mais efetivo do que o Fokina, que estava praticamente o tempo inteiro contra as cordas e deu uma sucumbida na hora H. Destaque também para os breakpoints. O João teve um volume muito maior, né? Criou mais oportunidades para liderar o placar, consequentemente acabou quebrando mais vezes o saque do adversário. O João teve muito mais chances de quebra, de fato, e conseguiu aproveitar. Talvez tenha demorado um pouco para pegar no tranco, mas conseguiu aproveitar essas chances. Nas poucas vezes que teve o saque ameaçado, quase sempre se safou bem. Um jogo muito maduro do João, né, Daniel? O que você mais destacaria aí nessa final do Brasileiro? Pô, você falou do volume de jogo, né? O volume de jogo do João foi impressionante nessa partida. Ele deixou o Foquinha tonto. Nosso querido Foquinha tonto. Tem no início do segundo set que ele faz ou no final do primeiro set, eu vou me recordar, que ele faz o espanhol de gato e sapato, né? Correndo para lá e para cá. Mas ele começou com tudo. Começou no 220, quebrando o saco do Foquinha no segundo game. O espanhol até começou a entrar no jogo ali a partir do terceiro game. Teve 2 breakpoints no saco do João, que acabaram sendo salvos pelo brasileiro. Mas o espanhol conseguiu devolver a quebra no quinto game, mas aí que tá. O João não deixou o espanhol gostar do jogo. Já conseguiu uma nova quebra no game seguinte. E o brasileiro, como você falou, o brasileiro sempre... A devolução de saque do João é um ponto a se destacar também, não só nesse jogo, mas como durante toda a campanha. Porque nesse jogo mesmo ele estava quase sempre pressionando o saque do espanhol. No set point, teve 2 set points do saque do espanhol, ali no primeiro set, mas acabou fechando um set no seu saque mesmo, fazendo 6-3, né? E aí, no segundo set, o João começa como no primeiro, né? Que é aquela coisa, a gente viu no Munar, o João deu uma oscilada ali, né? Que permitiu que o Munar quebrasse o saque do João, mas contra o Foquina, na final, não aconteceu. Começou como no primeiro set, quebrando o saque do Foquina, e aí o único game de saque que o João teve um probleminha ali foi no segundo game, que ele teve um 0,30. Mas aí o João conseguiu se recuperar bem. A partir daí o João confirmou os seus saques com tranquilidade. E sempre pressionando o saque do Foquina. Tendo breakpoints em todos os games, a partir do quinto game, sétimo game, novo game, que chegou a ter o match point no saque do Foquina, mas acabou mesmo que ele tendo que confirmar o seu saque de 0. E a questão da maturidade. Nos 2 games, os 2 sets, ele sacou para fechar, né? Sacou para fechar o set, que no primeiro set chegou a ter igualdade, ele teve uma dificuldade, mas conseguiu fechar. E nesse game, para sacar para o título, nada disso. Fechou de 0, confirmou de 0, não teve problema nenhum e rumou para o título mais importante da sua carreira até agora, né? Até agora. 6º adolescente a vencer torneios ATP em superfícies diferentes em uma mesma temporada, se igualando a, olha a lista, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Juan Matilde Potro, Carlos Alcaraz e Holger Rune. Adolescente, nesse caso, eles contam até 21, né? Isso, é isso. Então, o teenager. Exatamente, né? Aqui são dados do supercomputador da Opta. Né? E com 19 anos e 60 dias, é o sul-americano mais jovem na era aberta a vencer torneios ATP em superfícies diferentes, superando a Juan Martín Del Potro, que em 2008 ganhou um torneios ATP em superfícies diferentes, com 19 anos e 315 dias. Né? E aí, como você falou, sobe para 28 do mundo, entra no top 30. E se vocês forem ver lá, podcast que a gente comenta do título do João do Challenge de Fênix, você me pergunta, Lucas, que posição o João vai terminar a temporada 2025? E se vai conquistar mais um título. Eu falei que o João ia conquistar mais um ATP na quadradura no segundo semestre e ia terminar o ano no top 30. Confia no pai que é sucesso. E recentemente na última edição do podcast, o nosso papo com o Alenzão, a gente vinha falando, na minha visão sempre foi assim, o João só não vai chegar se ele sentir muito a pressão do torcedor brasileiro, porque talento ele tem pra caramba. Falava sobre o peso Brasil, e é isso, gente, tenham calma com o moleque, não sufoquem o artista, deixa o cara jogar tranquilo, deixa o cara treinar, evoluir, confia no processo, confia nos profissionais que estão guiando ele, é isso, gente, é ter calma.
Todo mundo saiu para reclamar, né, que ele perdeu lá em Bruxelas, né? Falar, perdeu, e aí agora, olha aí, bateu o título aí na Basileia, tem que ter calma. Uma coisa que eu gostei muito, que deu para notar de um torneio para o outro, é que o backhand entrou em jogo. O João com um backhand agressivo ó, maravilhoso. Então, e eu acho que às vezes ele bate e passa, só passa. E trabalhar com o backhand mais agressivo vai ser fundamental para abrir ainda mais a quadra na hora de mandar aquele forehand finalizador que ele tem, que é maravilhoso também. Então, é isso, é treino, é melhorar fundamento, ele tem 19 anos, pô, tem uma jornada muito longa pela frente ainda, a gente torce muito pelo João. Top E 30, assim, hein, Daniel? João? Top 30. Pois é, você falou do backhand, né? Não só o backhand, né? A devolução de saque dele, que era um ponto realmente que era oscilante. Ele se devolveu muito bem esse torneio, sacou muito bem. Nesse jogo com o Fokina, a variação de saque dele foi muito importante, né? Porque muitas vezes ele sacava no corpo, porque o Fokina é um excelente devolvedor, né? E era um ponto-chave da partida, as devoluções do Fokina. E ele muitas vezes sacava no corpo do Fokina até para impedir que o espanhol devolvesse, né? E aí causasse dificuldade no brasileiro, né? Então, e aí, meu amigo, quando pega no breu, à direita, muitos pontaços, assim, que você não via nem onde a bola passava. Então, quando ele pegou no breu, meu irmão, um abraço, né? Então, acho que a devolução de saque na quadra do Lindó, e ele pegou tenistas de estilos diferentes, de estilos que causam dificuldades ao João, né? Então, 4 tenistas diferentes. Um torneio de altíssimo nível. 4 tenistas também que eram melhores ranqueados que ele. Então, um torneio fortíssimo aí, que ele foi muito grande mesmo. Então, é isso, cara. E como a Lesão falou na última vez que estivemos aqui, ele tem uma margem de crescimento enorme, cara. O teto dele é enorme em todos os elementos do jogo. Saque, direita, esquerda, devolução, o voleio dele, que eu ainda acho que é um ponto que ainda tem que desenvolver mais. Ele pecou, assim, se a gente tem algum ponto para se criticar, entre aspas, no jogo de João, na final, acho que alguns pontos de voleio dele que ele acabou errando e tal, mas é um ponto de que a margem de crescimento dele, como todos os atributos dele no jogo. O aspecto tático, que é uma coisa que até que a gente já comentou também algumas vezes, o aspecto tático estratégico dele, junto com a equipe dele, com o Gui, pô, foi fundamental. A questão mental, não sentir o único momento assim de maior dificuldade dele na partida foi na campanha, foi contra o Shapovalov, que ele sai um set atrás, e ele tem, lembrando, ele tem um 0,40 no primeiro game do segundo set, né? E a gente viu algumas vezes esse ano, sempre quando ele perde um set duro, ele baixa a guarda no segundo set. Isso não aconteceu nessa campanha. Então, olha quantas virtudes ele teve durante essa campanha e margem de crescimento enorme aí, todos os atributos do jogo. Físico, técnico, fisicamente, correndo muito, cara, chegando em todas as bolas, voando, cara. E você vê, final de temporada, se fala muito do calendário, que o João tem um calendário espaçado demais, podia jogar mais torneios. Pô, eu até concordo em parte que ele poderia jogar mais torneios. Mas a gente chega olha a reta final do ano aí, um monte de tenista arrebentado já. Um monte de tenistas desistindo, abandonando jogos, já abreviando o final da temporada. Né? Não, então, o Mensik, da semifinal, o Davidovich Fokina venceu só um set contra o Humbert. No meio do segundo set, o Humbert desistiu. E o Humbert desistiu de Paris também, do Masters 1000 de Paris. Então, tá assim, cara. Essa reta final de temporada, tá todo mundo no bagaço. E o João tá inteiro aí. Ainda temos mais 2 torneios ao final da temporada. A gente tem essa semana o Masters 1000 de Paris. No momento que você tiver esse vídeo aí, ele já pode ter feito sua estreia. E tem no final do ano, na última semana da temporada. Estreia contra Shapovalov, inclusive. Pois é. E assim, a gente espera que não, mas no momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que o jogo já tenha rolado. Mas assim, se acontecer uma queda da primeira rodada, cara, absolutamente natural. Normal. Acontece muitas vezes de um tenista ganhar o torneio e na semana seguinte tomar a primeira rodada ou tomar a segunda rodada. Absolutamente normal. E quis, ironicamente, que
ele estreasse contra o Shapovalov. Mas no ATP 250 de Atenas, ele tá inscrito, ele vai ser cabeça de chave também, né? Com essa subida no ranking, ele vai ser cabeça de chave do ATP 250 de Atenas. Então, assim, entrou no top 30, 99% de chance de que ele vai ser cabeça de chave no Australian Open. A gente fala isso porque na primeira semana do ano ele tem os 125 pontos para defender referente ao título em Canberra, né, no Challenger de Canberra, mas se ele somar pontos agora em Paris e em Atenas, ele já se garante como cabeça de chave do Australian Open, que era a meta traçada por ele e sua equipe. Então, a meta está 99% concluído com sucesso. Top 30 ao final do ano garantido e o cabeça de chave do Australian Open praticamente garantido. Daniel, eu quero a final de Atenas contra o Djokovic. Ou já pensou, final cara? de Atenas contra o Djokovic. Ou seria massa. E por falar em Djokovic, antes de passar para o papo sobre a Luísa, palavras do Davidovich Fokina na entrevista ali durante a premiação. João Fonseca, acho que não é legal fazer essa comparação, mas ela significa muito. João Fonseca é o próximo Djokovic e ele vai brigar e vai vencer em algum momento Alcaraz e Sinner. Vai destronar os dois. Palavras do Davidovich Fokina, adversário do João, na final da Basileia. Acho... Calma, vamos respirar um pouco, mas significa muito esse tipo de palavra do cara que tinha acabado de jogar contra ele ali. Assim, eu também não gosto desse tipo de comparação, acho que cada um trilha seu caminho, mas essa declaração do Fokina mostra muito respeito também dos adversários. Não foi só o Fokina que já falou que ele vai ser grande, né? Vou botar isso, que ele vai ser grande no circuito. Outros tenistas, ex-tenistas, já falaram isso, cara. Então, assim, isso é legal, cara. Pô, é o respeito que a galera tem pelo brasileiro que tá surgindo aí, que tá crescendo em ascensão no circuito. Pô, vamos lembrar, o João começa o ano como termina o ano de 2024 ali perambulando top 150, 145, 150, alguma coisa assim. Não vou me recordar o ranking direito, acho que era 145, se não me engano. Acho que era 145. E agora tá como 28, cara. Ninguém, vamos falar, acho que nem o mais otimista, embora nisso o Andrew Rod que falou que ele terminaria no top 25, mas assim, acho que nem o mais otimista esperava isso. Esperava que tivéssemos o João já com 2 títulos de ATP, um ATP 150 em Buenos Aires, que talvez seja o ATP mais desafiador no Saibro, e o ATP 500 da Basileia, que talvez seja o ATP mais desafiador, esses de quadradura indoor, ou um dos mais desafiadores na quadradura indoor. E agora como top 30, cara. Então, assim, eu acreditava, quando eu falei lá no início daquele podcast, que apostei dele no top 30 e ganhando mais um ATP, que ele já tinha um, é porque eu acreditava na evolução dele. E a evolução está surgindo. Tá? Às vezes é porque agora ele já está no nível tão alto que às vezes as evoluções agora a gente não percebe. Né? Não percebe. Você percebe quando o cara dá um saltão no ranking, mas agora as evoluções vão ser praticamente imperceptíveis, mas elas acontecem. Né? E o tênis, cara, toda semana é isso, cara. Se você não for campeão, você está perdendo toda semana. Então, é lidar com esse tipo de frustrações, acontece, cara. Então, é isso, cara. Parabéns, João. Segundo título de muitos que virão pela frente, com certeza. E é isso. Vamos para frente aí que foguete não dá ré. E tem temporada ainda, hein? Ainda não acabou, mais 2 torneios aí. Vamos ver o que ele apronta. Bom, agora bora falar de mais uma grande conquista brasileira. Vamos falar de Luísa Stefani. Tava com saudade de falar por semanas seguidas assim da Luísa. A gente já tinha falado na semana do SP Open, agora a gente fala de novo. Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira venceu o WTA 500 de Tóquio na final contra Ana Danilina, olha ela aí, ex-parceira da Bia, e a Alexandra Krunic, placar de 6-1 e 6-4, para a dupla da brasileira. Luísa e Timea já tinham garantido a classificação para o WTA Finals nas duplas na semana anterior. Ontem, no domingo, né, conquistaram o título quarto da dupla
em 5 finais. Destaque para a partida de semifinal, Daniel, quando elas eliminaram as cabeças de chave número 1 do torneio, Ellen Pérez e Taylor Townsend. Ganharam da Taylor Townsend. Ganhar da Taylor Townsend é melhor amigo. Um jogão definido no match tie break. E antes de passar a bola para você, Daniel, um dado bastante interessante. Das últimas 11 finais que a Luísa disputou, isso ali em setembro de 2022 para cá, ela só perdeu uma. Ela só perdeu uma, sendo que foi esses dias aí, foi na semana passada, retrasada em Ningbo. Então, que aproveitamento maravilhoso que ela tem em finais, hein? E coroar uma parceria com a Timea Babos, né? A gente, quando ela fixou a parceria com a Timea Babos, a gente ficou satisfeito, porque a Babos é vencedora, super experiente. Então, foi uma combinação que deu certo, cara. A temporada é excelente das duas, né? 4 títulos na temporada. A Luísa conquistou seu 13º na carreira, né? E pegou esse embalo aí. A gente estava nessa expectativa dela conseguir a classificação, né? Que com o título do SP Open ela já deu um passo, elas deram um passo muito importante, e a classificação veio na semana passada com o vice-campeonato em Ningbo, né? Mas aproveitaram o embalo, já estão classificadas, mas vão ganhar, né? Vão ganhar em Tóquio. E Tóquio que traz ótimas recordações, né? Para a brasileira, lá, já que foi lá que ela conquistou ao lado de Laura Pigossi a medalha de bronze olímpica, a única até agora do tênis brasileiro. Inclusive, Belinda Bencic, que foi medalha de ouro, né, lá em Tóquio, ganhou o torneio em simples, né? Então, olha aí. Luísa e Bencic, as duas, né, voltando para o palco, que dão super bem. Se a Suíça traz boas recordações para o tênis masculino, já que o Belucci fez a festa lá e agora tivemos o João Fonseca ganhando, o Japão traz boas recordações para o tênis feminino. Então, assim, a gente estava nessa expectativa que a Luísa, até a Bia, que não é duplista, já tinha feito o WTA Final, né? E a Luísa ainda não tinha, né, classificado, não tinha jogado, né? Lembramos que em 2021 ela só não jogou por conta daquela lesão, né, no US Open, né? Que tirou ela de combate por muito tempo. Ano passado ela entrou como segundo alternante, até viajou, mas foi só para pegar o prize money e voltar, porque não jogou. Mas agora não, agora como se classificou na quadra, uma grande campanha. No ranking individual, ela sobe para 16º lugar, então ela está ali pertinho de retornar ao top 15. E falar aqui, Lucas, as classificadas, né, já que ela vai disputar pela primeira vez o WTA Finals, vamos falar que as adversárias, né, que ela vai ter no WTA Finals, né? Temos as italianas Sarehane e Jasmine Paolini, Taylor Townsend e Katerina Siniakova, Gabi Dabrowski e Ariel Rutlev, Elis Mertens e Verônica Kudermetova, as russas Diana Schneider e Miha Andreeva, a Rizier Ostapenko e a Asia Muhammad e a Demi Schuss, que foi a antiga parceira de Luiz Stefani. Então muito legal, parabéns para a Luísa, parabéns para a Babos, uma dupla aí que deu muito certo, e agora veio aí o WTA Finals, vamos torcer para que ela faça uma grande campanha, que ela entre aí no top 15 do ranking mundial, que aí tá aí na portinha de entrar. Então, grande campanha da Luísa, uma grande semana para o esporte brasileiro. Vou até pegar o embalo aqui, né, antes de passar a bola para você, que o Luiz Guto Miguel, né, o Gutão, foi campeão de duplas, né, no Challenge de Costa do Sauípe, né, interminável Challenge de Costa do Sauípe, tem uma programação atrasadíssima por conta da chuva aqui na Bahia, né, eu que sou daqui, né, então a semifinal e final foram disputadas no domingo. Ele, ao lado de Eduardo Ribeiro, né, conquistaram o primeiro título de Challenger no profissional para o Gutão, né? Então, é um jovem nome aí que vai despontar aí, já está aí, né, no top 15 juvenil, né? E está aí já disputando seus primeiros torneios do profissional, e aí conquistando seu primeiro título de Challenger no profissional. Então, foi uma grande semana aí para o tênis brasileiro. E mais um que eu tive a grande oportunidade de acompanhar em Roland Garros Series, ano passado em São Paulo. Cara, é inacreditável. Naná e Gutão já com títulos de profissional, sendo que ano passado eles estavam jogando torneio classificatório para o Júnior de Roland Garros. Que caminho que eles estão percorrendo, hein? A Naná que já tem título em simples também, né? Ganhou o W15 de São João da Boa Vista. Ela que essa última semana, jogou o WTA 125 de Florianópolis. Vendeu caríssimo a derrota para a austríaca a Julia Grabber, 7-6 no terceiro set. A Julia Grabber que acabou sendo campeã do torneio, olha só. Perdeu para campeã. Pois é.
É isso, galera, é isso. Meia horinha aí de podcast para vocês. Deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário. Será que dá para conquistar mais algum título, fazer mais alguma grande campanha ainda nessa temporada? Deixa aí o seu comentário em relação ao João Fonseca. E se inscreve no nosso canal, a gente está perto aí de 700 inscritos. Quem sabe a gente consegue chegar até o fim do ano a 1000? A gente precisa muito da sua ajuda. Muito obrigado, Daniel, pela parceria mais uma vez e obrigado para você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo até o final do quadro principal. Falou e até a próxima. Vamos acompanhar e torcer bastante pelo João Fonseca, hein? Até lá.